Olá, bom dia. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje vamos descansar. Nós vamos fazer o nosso estudo todo com esse chapéu lindo, de boina, a estilo princesa. Espero que você goste. Mas vamos falar na língua que a gente entende, né? Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor. E nós iniciamos a nossa semana falando de fé. A fé, não só a fé que cura, mas a fé que até ressuscita. E como nós podemos, muitas vezes, ter os nossos olhos tampados e não enxergar as coisas excelentes que o Senhor tem para nós. E os milagres maravilhosos. E então nós vimos também que devíamos, né, estar sempre buscando termos mais fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por estudar as Sagradas Escrituras, para só depois que nós entendemos, nós praticarmos, né? E dentro dessa série de estudos, da indagação de fé, hoje nós vamos encerrar a semana falando indagação sobre a fé que precisa de provas. Vamos indagar porque algumas pessoas precisam ter provas para ter fé. O Senhor diz que mais bendito é aquele que creu sem ver, mas algumas pessoas parece que não conseguem. Então vamos acrescentar a nossa fé hoje, essa indagação da fé que precisa de provas. Esse é um estudo de Glowworship. Essa revistinha que a gente vai ver, que chama Acrescente a Sua Fé. Ai, que bonitinho. E uma mulher, no caso. O volume número 1, ela é de que ano? Essa, 1981. Um pouquinho mais moderninha que a gente estava lendo na anterior. E ela começa falando assim: na conhecida história contida no livro de Juízes, Gideão, homem de Deus, exigiu uma prova definitiva de que o Senhor estaria com ele na batalha contra os midianitas. Pega seu café, vamos estudar. Eles parecem pensar que pedir sinais é uma evidência de fé superior, dando assim a Deus a oportunidade de provar-lhe, sem sombra de dúvida, que Ele é quem está tomando as decisões nas suas vidas. À primeira vista, essa prática de acolchoar a nossa fé como uma porção de lã parece boa. Pode muito bem haver ocasiões em que, ao ter de ser feita uma escolha entre 2 ou 3 opções prometedoras, uma porção de lã precisa ser colocada figuradamente a fim de nos mostrar o caminho preferido do nosso Pai. Mas vamos examinar mais de perto essa prática. Em algumas atitudes se escondem por trás dela, para ver se se trata sempre de um sinal de fé ou de incredulidade, será? Consideramos Gideão um gigante na fé. E ele foi mesmo isso, até certo ponto. Gideão acreditou, porém, realmente na ordem e na promessa do Senhor? Não a princípio. Ele exigiu uma prova. E não apenas isso, mas uma prova repetida. Ele quis que o sinal divino fosse tão claro que não precisasse de maneira alguma aceitar simplesmente a palavra de Deus. A segurança divina visível foi o único poder que conseguiu afastá-lo da sua ira e colocar uma espada em sua mão. Ele obedeceu, na verdade, mas quão mais nobre teria sido a obediência se tivesse feito como aqueles seguidores de Jesus que não viram, mas creram, como está lá em João 20, 29. Ou como Abraão, que quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde, foi pela fé. Está lá em Hebreus 11, 8. Aquele que habitualmente pede provas hoje demonstra fé genuína? Tenho muitas dúvidas. Fico imaginando se essa prática é um sinal de fé ou de dúvida.
Trata-se de um sinal de confiança na presença do Senhor na sua vida, expressamente prometida por Ele, ou uma evidência de falta de segurança no Senhor? É o desejo de ter o selo visível de aprovação de Deus em suas próprias decisões anteriores? Trata-se talvez de uma forma de religião existencial, um esforço para tirar dos ombros toda a responsabilidade pelas decisões tomadas e passar a responsabilidade para o Senhor? Quem tem maior fé? Aquele que diz: o Senhor prometeu que o seu Espírito habitaria em mim e que ele estaria comigo constantemente, me orientando em minha jornada nesse mundo. Eu aceito a sua palavra? Ou a pessoa que declara: quero fazer isso ou aquilo, mas não sei se Deus vai me abençoar nessas coisas. Pedirei então a Ele que me dê um sinal como prova. O pai precisa ser forçado por meio de testes a revelar-se os seus planos para o nosso futuro? Não necessariamente. Ele mostrou a Gideão, sem o benefício de um sinal, o que ele queria dele, mas isso não satisfez ao mesmo. Lembre-se, Tomé foi censurado por Cristo ao exigir uma prova física da sua ressurreição. Será possível que iremos também incorrer na sua ira exigindo provas visíveis da presença e da vontade de Deus para nós? Cautelai-vos ao fazer essa prova. É possível que a sua resposta não agrade você. Cuidado aí, gente. Tome cuidado ao procurar sinais, à luz da condenação de Jesus da sua própria geração por essa tendência. Tome cuidado ao tentar andar pelo que vê e também recorrer às tentativas de suborno ou barganha. Senhor, farei isso ou aquilo pelo Senhor, se fizer isso por mim. Tome cuidado ao prometer fazer o que o Senhor quer, caso ele prove conclusivamente que irá fornecer os recursos. Tome cuidado com a fé que depende de alguma coisa para ser exercida. A fé manipulada por cordéis. Se ele prometeu que estaria convosco, é porque está mesmo. Se estiverdes com ele, ele nos guiará por todo o caminho. É preciso que tenhamos muita fé para crermos nisso, seguindo em frente sem saber para onde vamos, mas sabendo quem está nos guiando. Vamos apanhar então a nossa espada com o espírito de oração e tentar corajosamente na batalha, em lugar de nos mantermos vacilantes, acolchoando a nossa fé com porções de lãs molhadas de orvalho, como fez Gideão. Os caminhos do Senhor são eternos. Ele sabe de antemão qual será o resultado. Vamos colocar as nossas vidas à sua disposição e não pedaços de lã diante dele, para que nos use conforme a sua vontade. O resultado final jamais será duvidoso. Sua fé precisa de provas? Eu já fui dessas. Mas olha só, existe um perigo nisso. Primeiro, que a gente está tendo mais dúvida do que fé. Isso não agrada a Deus. Então, já é o primeiro perigo de desagradar a Deus, né, menino? Segundo, Satanás que está ao redor, bramando e rugindo, tentando, de alguma forma, nos colocar à prova, nos confundir, pode sim mandar pessoas que dizem ter revelações para nos confundir, achando nós que são provas do Senhor. Então, cuidado para não ser enganado. Porque Satanás, ele não é reconhecido como pai da mentira à toa. Então, que sua fé esteja no Senhor pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Que sua fé esteja no Senhor pelo que ele já fez, entregando seu filho por nós. Não pelo que ele pode te proporcionar. Não por barganha, como diz aqui, muito bem dito. Não porque você pode alcançar uma cura, mas porque você já tem a vida eterna. É gostoso, viu? Semana eu tô na vida eterna, ó, delícia. Essa é a fé que devemos ter. Ele já ressuscitou. Já pagou o preço dos nossos pecados, porque ele não tinha. Nos deu a vida eterna, sem merecermos, e termos que fazer esforço. Mas se quer. Deus mandou, vai, faz. Ele tá falando aqui, ó. Vai, prega o meu evangelho pro mundo. Prega. Vai, tenha uma vida cristã, mostrando a face de Cristo pro mundo.
Tenha, vai. Lembre sempre dos preceitos cristãos antes de tomar suas decisões. O que mais você quer? Né? E não nos esqueçamos, né, de termos fé, mas uma fé, a fé sem obras é morta. Temos uma fé com obras e temos uma fé que mostra Cristo, que mostra o cristianismo autêntico, real nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a termos uma fé inabalável, uma fé que independe, Senhor, de situações, de provas, de promessas, uma fé, Senhor, somente segura em Ti, uma fé, Senhor, alicerçada em Cristo, nos seus ensinamentos, uma fé, ó Pai, que Te agrade, uma fé que nos conduza, Senhor, de forma saudável, no caminho do cristianismo até chegarmos a Ti pela eternidade. Uma fé, Senhor, condicionada a quem o Senhor é, ao que o Senhor quer e nada mais. Nos usa, Senhor, e nos ajuda a termos cada dia mais fé. A fé, Senhor, que dá resultados, a fé, Senhor, que te mostra para esse mundo, a fé que ganha vidas, a fé que nos mantém de pé e cristão. Em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador, oramos a Ti. Amém. É isso, gente. Espero que você tenha um ótimo fim de semana. Agora que eu descobri que tem uma pinta aqui, eu estava aqui tentando tirar esse efeito aqui. Eu descobri esses efeitinhos esses dias. Eu estou aqui brincando com vocês no meu francês perfeito. E esse foi uma pintinha no meio. Chique, né? Um beijo, gente. Um ótimo final de semana. Não esqueça de agradar a Deus com suas atitudes, com suas palavras, fazendo a vontade do Senhor, tendo fé, entendendo que a falta de fé nos coloca limite. Mas se tivermos fé, como Deus espera de nós, nós vamos ver que não é uma cura, e sim uma ressurreição, como fez com Lázaro, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus.